abra ela em João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Quero dizer para você que estamos abrindo hoje a nossa nova série de mensagens, Colossenses, Raízes da Fé. E esta carta de Colossenses vai falar conosco nesses 30 dias. E nós vamos aprender muitos princípios e valores sobre a vida cristã. E se você quer dar fruto, você precisa ter raízes. E raízes profundas. E nós vamos passar para você o que Deus está trabalhando em nosso coração. Eu peço que você não saia da celebração. Porque culto a Deus sem a palavra, ela não tem o poder de transformar. O culto é para Deus. Nós adoramos ao Senhor, mas a palavra, ela nos edifica, ela nos encoraja, ela nos fortalece. E não tem tempo maior e mais precioso do que esse, de ouvirmos a palavra de Deus enquanto ainda dá tempo. Jesus está voltando, estamos vivendo os princípios das dores, mais uma vez vivendo a dor de igrejas sendo fechadas por conta da aglomeração, o isolamento social, tem sido dito, a salvação para a morte que está assolando lá fora. Mas eu quero profetizar que nenhum mal te sucederá, que praga alguma vai chegar à sua tenda, porque o Senhor está guardando você. Mas você precisa entender a palavra, que para que você venha a ser abençoado, você precisa estar arraigado em Cristo. Então, vamos ler a palavra do Senhor, que está em João capítulo 15, versículo 4 e 5. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Eu quero que você leia comigo em casa, e aqui que está comigo na igreja, dizendo: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem disse essa ministração, esta palavra, foi o nosso Jesus, trazendo a ministração àquele povo que estava precisando e necessitado de uma palavra de encorajamento. Estar arraigado significa estar enraizado, radicado, fixado pela raiz. É muito interessante você entender que aquele que está arraigado, ele é difícil de se estipar. É difícil de você arrancar uma árvore onde ela tem raízes profundas. Dá muito trabalho. E Jesus está dizendo aqui: permaneçam em mim. É tão interessante que na época de Cristo, todo mundo sabia o que era necessário para produzir a melhor colheita. E Jesus sempre usava, as parábolas, ele usava sempre uma história para que pudesse simbolizar uma forma mais fácil da mensagem entrar no coração. E as pessoas naquele tempo viviam cercadas de vinhedo. Então, quando Cristo trouxe essa ministração de modo que as pessoas pudessem entender a mensagem, essa analogia, eles sabiam exatamente o que Jesus estava dizendo. E aí ele disse nesta palavra, ele mesmo ensina: eu sou a videira verdadeira. É tão interessante que numa vinha, a videira, ela é a fonte de energia, a parte que fornece para mim e para você os nutrientes. Se você vê aí essa parreira, onde temos a uva, você vê aí essa uva gostosa, vontade de pegar e comer. Exatamente isso. Se ela está tão bela assim, é porque ela recebeu exatamente os nutrientes. Põe a imagem para mim. É tão importante que você veja isso, se já está. E eu creio que a glória do Senhor, ela é um nutriente para as nossas vidas. E dentro dessa realidade, se eu e você
temos esse nutriente, que é o nosso Senhor, nós vamos produzir frutos. E dentro disso, a palavra do Senhor diz, e Jesus nos ensina, que nós somos os ramos. Então, se estivermos conectados à videira verdadeira, então você é um ramo. Então, se você diz assim, eu estou conectado a Jesus, significa que você faz parte desta árvore. Então, eu quero ensinar a você nesta manhã que os ramos, eles não conseguem produzir os frutos sozinhos. Você precisa de um auxílio. Então, nós somos criados para estar conectados a uma fonte de energia maior. Você não vai conseguir produzir frutos sozinho. A palavra do Senhor vai nos ensinando aqui que Jesus disse assim aos ramos, né? Diz a mim e a você aqui nesta manhã: permaneçam em mim. Ou seja, se ele está dizendo assim, permaneçam em mim, é porque você pode deixar de permanecer. Ele está dizendo a você, eu quero que você fixe em mim, eu quero que você se conecte a mim, porque permanecer significa estar conectado. Permanecer significa manter-se, continuar existindo. Olha, gente, Jesus está dizendo a mim e a você, ó, continue existindo, continue persistindo, siga em frente. É isso que o Senhor está trazendo ao meu coração neste tempo de dores, de aflições, em que o desânimo vem, a angústia vem, o medo vem, a preocupação vem. Preocupar-se é você se preocupar, né? Você já começar a sofrer com antecipação, ficar preocupado com o dia de amanhã. O que Jesus está dizendo a mim e a você nesta palavra de encorajamento: fique na minha presença e permaneça em mim, porque se você permanecer em mim, você vai continuar existindo. A minha presença vai estar com você dia após dia. Então, se seu desejo é ter saúde espiritual, então você precisa estar conectado a Cristo. Não tem outro caminho para mim e para você. Você precisa estar conectado à videira, a videira verdadeira. Olha, gente, nós planejamos, nós traçamos. Semana aqui, ficamos aqui trabalhando em prol da ceia do Senhor. Nós já estávamos programando o culto, nós já estávamos planejando toda a decoração. A gente estava programando toda uma celebração simples, mas não deixa de ser um planejamento. Mas olha onde você está agora. Você está dentro de casa e por um decreto da lei, você está obrigado a estar dentro de casa e não sair por uma restrição de uma lei. E como você é um servo de Deus, uma mulher e um homem obediente, você vai obedecer e vai ser abençoado, porque aquele que honra as autoridades, seja da nação, seja eclesiástica, seja o nosso próprio Deus, você vai ser recompensado. Já falamos sobre a questão da honra há um tempo atrás, e você lembra disso. Porém, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, nós ficamos frustrados. Nós ficamos estressados, nós ficamos exaustos, porque não chegou o resultado daquele culto que você imaginava, ou até mesmo o resultado daquele sonho que você estava traçando, planejando, né? Era começar a faculdade presencial, de você ir para algum lugar presencial. Parece que estamos voltando a estaca zero, estamos voltando para trás. Porém, eu quero dizer a você, não se esqueça de uma coisa, que nós não esqueçamos que somos ramos, e por si só não podemos dar frutos. Escute bem, por si só eu e você não vamos dar frutos. É importante que você entenda, está escrito aí, não depende de nós produzirmos resultados. Não somos responsáveis por produzir frutos. O responsável por produzir frutos se chama Jesus, a videira verdadeira. Então, se você está aí frustrado porque você não tem resultado da vida, nas respostas dos teus sonhos, que há tanto tempo você tem buscado, seja emocional, seja espiritual, seja material, vamos analisar se você está conectado a Ele, porque a resposta e o resultado do nosso trabalho virá da mão do Senhor. É tão interessante você entender que o nosso trabalho não é darmos frutos.
O meu e o teu trabalho, gente, é permanecermos na videira. Você precisa compreender isso. Permaneça na videira e você vai ver o resultado de tudo isso. Olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 e ao 7. Olha só, olha o que Paulo disse: eu plantei, Apolo ele regou, mas Deus deu o que, gente? O crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Então eu digo para você, descansa no Senhor, porque se você permanecer nele, você vai ter a sua maior colheita nesse ano de 2021. O que estão dizendo que vai piorar, eu vou dizer para você, só está melhorando, porque aquele que confia no Senhor jamais será abalado. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. O que, gente? Permanece para o que, gente? Para o dia de hoje, para o dia de amanhã, é para sempre. A minha palavra nesta manhã é dizer a você: esteja arraigado em Cristo, porque se você estiver nele, você não vai perecer. A palavra do Senhor também diz, no segundo ponto dessa ministração, estejamos plantados a ribeiros de águas. Eu fiz questão de pegar essa imagem dessa belíssima árvore. Que coisa mais linda essa imagem, que coisa gostosa se nós pudéssemos agora estar debaixo dela, aproveitando as suas sombras e vendo a beleza desse cenário. É isso que o Espírito Santo está dizendo ao meu e ao teu coração aqui nesta manhã. Veja o que diz o Salmo 1, nós estamos no ano de novos começos, e o que Deus me direcionou através deste ano, é que nós sejamos como plantados à beira de água. Eu estava em agosto de 2020, orando ao Senhor, pedindo a temática de 2021, e nós já estamos vivendo amar e servir, e era a realidade da pandemia, tudo aquilo que vivemos era a coisa poderosa que o Senhor nos ensinou. E aí eu disse: Senhor, vai chegar 2021, e como eu sei que só o Senhor conhece o futuro, só o Senhor que conhece lá na frente, o que o Senhor quer nos ensinar? E aí eu estava sentada em torno do lago onde eu moro, muito próximo, dei uma volta em torno daquele lago e sentei e comecei a orar. E aí o Espírito Santo disse: olhe para o seu lado esquerdo, o que você vê? E aí eu vi uma árvore frondosa, linda, perto de ribeiros de águas. E aí ele disse assim: filha, é o que eu quero e desejo para a MVPM nos próximos anos que virão. Vocês viverão um ano novo, um novo começo, uma nova história. E nós cremos, filha, que eu creio e sinto que você vai ser como uma árvore que é plantada, que vai gerar frutos e que vai abençoar vidas. A MVPM significa vida para milhões, e a árvore significa vida, vida eterna. Não foi à toa que o Senhor plantou uma árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. Não foi à toa que o Senhor plantou uma árvore de vida eterna também. Jesus, Ele é a árvore da vida. Jesus, Ele é o nosso descanso. Jesus, Ele é o nosso alimento. A árvore produz a sombra para que nós descansemos. A árvore também produz frutos para que nós podemos se alimentar. Jesus, Ele está aqui para dizer: eu te protejo e eu te guardo, eu te sustento. E a Bíblia diz lá no Salmo 1:3, olha só: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer, você vai o quê, gente? Prosperará. É tão interessante você entender a analogia da árvore, né? Jesus diz que Ele é a videira. Agora o salmista diz assim: como plantados a ribeiros de água. O salmista também estava no campo. Ele tinha essa sensibilidade de ver a natureza e através da natureza ser ensinada por ela. E aí, dentro desta analogia, ele nos diz assim: ó, pois será como a árvore plantada
É tão interessante você entender aonde você vai plantar uma árvore. É tão interessante você observar o solo desta árvore que vai ser plantada, desta semente que vai ser plantada. Hoje, ela é uma pequena semente, mas ela vai crescer, ela vai germinar e ela futuramente vai dar os resultados que você tanto almeja. Tem pessoas que gostam de plantar árvores em casa, nas frentes de suas casas, para que possam depois ter uma sombra gostosa. Além da beleza da árvore em frente à sua casa, você pode colocar uma cadeirinha ali e ficar debaixo, aproveitando as sombras daquela árvore, aproveitando o momento agradável. E assim é muito interessante você entender. Se você talvez não esteja feliz com a colheita, talvez com a árvore que você plantou, está na hora de você observar a semente. É muito importante você ver, porque uma semente estragada pode prejudicar toda a ação da tua plantação. Uma coisa interessante através disso que eu fui entendendo é que a árvore bem plantada, ela também vai ter boa raiz. Se não tem raiz, você não vai continuar a ficar de pé. Por isso eu digo a você, você precisa estar plantado junto a ribeiros de águas. Veja essa imagem. A água representa para nós Jesus. Ele é a fonte de água viva. Olha só, a água também representa para nós o Espírito Santo. Você pode até ser plantada, mas se não for perto de ribeiros, você não vai produzir e não vai viver aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Diante disso, Jesus, Ele é a fonte de movimento. Água parada é um grande problema. As águas precisam ter movimento. Então eu digo para você, olha só, o Espírito Santo de Deus está movimentando você, para que você entenda aquilo que Ele quer falar ao teu coração, a qual dá o seu fruto na estação própria. Fruto é resultado. Então se você quer resultado, plante e fique no local certo, tenha Jesus como a fonte da água da vida, e o fruto e o resultado você vai ter no tempo certo, na estação própria. Agora, nós temos aí as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. É tão interessante que para cada tempo virá um fruto, significando que você vai prosperar em todas as estações. Você vai ter bênção e colheita em todas as estações. O Senhor vai te acompanhar e te abençoar em todas as estações do ano. Então eu digo para você nesta manhã que está preocupado com Covid, que está preocupado com tudo que está acontecendo, Deus é que sabe o tempo da nossa estação aqui nesta terra. E digo mais a você: descansa, não vai faltar pão, não vai faltar alimento, não vai faltar sustento, não vai faltar paz em teu coração, porque é o Senhor que te sustenta. Sei que nós estamos vivendo dias difíceis, estamos vivendo a dor de perdas de pessoas. Pastor Edivaldo disse hoje para mim: meu amor, cada vez que você abre a rede social, ao invés de ter pessoas fazendo aniversário, tem mais gente morrendo do que gente fazendo aniversário hoje. Gente, eu quero dizer para você, a vida, ela tem uma grande importância para nós. Por isso eu digo para você, ande com Jesus, para que você possa permanecer, porque quando vier a tempestade, você vai permanecer de pé, o vento vai passar, as situações difíceis vão ocorrer, mas você vai ser talvez como palmeira, né? Quando aquele vento vem, ela até se curva, mas não quebra. Eu quero dizer que só não quebra, porque a graça do Senhor, profundidade de raízes, é que tem sustentado. Eu digo a você, tenha raízes, porque é isso que vai dar para você a permanência. É tão poderoso você entender que as folhas não caem. Olha só que profundo isso, gente. Porque folhas, elas na verdade são testemunhas. Folhas sempre anunciam o bem-estar da árvore. Por isso eu digo a você, quando você ver uma árvore frondosa, verdinha, e ver as folhas ali, elas estão dizendo o seguinte: está tudo bem com a raiz.
Está tudo bem com este tronco, está tudo bem com esta árvore. Então eu quero dizer para você, você nos ama, nós somos os ramos, as folhas são os testemunhos que nós vamos dar. Está tudo bem porque há vitalidade em você, e só terá vitalidade aquele que permanecer no Senhor. Então eu digo a você neste lugar, quanto mais obedecemos a Deus e estamos conectados neles, mais frutos frutíferos nós seremos. E dentro dessa realidade, você precisa entender algo muito importante. Você pode até estar distante de ribeiros de águas, mas é tão interessante você entender que as raízes, se você for raiz, e se você tiver raízes profundas nele, você vai procurar, essas raízes vão procurar um solo, águas no solo, que nós chamamos de lençóis freáticos. Ao cheiro das águas brotará, e como planta nova, ela vai florescer. É diante disso que eu quero dizer, os troncos podem até ser arrancados, mas se tiver raízes profundas, ao cheiro das águas, ela vai brotar. Porque quem tem raiz, querido, vai ter sempre a bênção do Senhor. Quanto mais permitirmos que aqueles que ridicularizam a Deus afetem nossos pensamentos e as nossas atitudes, mais nos separaremos da nossa fonte de nutrição. Nesse tempo, nós estamos vendo a apostasia da fé. Nesse tempo, nós estamos vendo um povo já murmurando. Nesse tempo, nós já estamos vendo, por isso que o salmista diz, né? Não se assentem na roda dos escarnecedores, porque ali você vai ter que ficar ouvindo piadinhas contra a fé cristã. Então eu digo para você, se afaste de tudo aquilo que vai roubar a sua alegria, se afaste de tudo aquilo que vai tirar de você a convicção da sua fé, porque por isso esses sentimentos podem entrar na sua mente, e se você se afastar, você vai perder a nutrição. Olha o que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Não se engane. Se você não estiver firmado em Jesus, se você não tiver raízes profundas em Jesus, se você não tiver os fundamentos e os princípios da palavra, não queira entrar na roda dos escarnecedores, porque você vai ser contaminado por eles. Eu sugiro a você, como pastora, nesses 15 dias, em que a igreja vai ficar fechada, o templo vai ficar fechado, mas você é a igreja ambulante do Senhor. Você é a igreja que vai estar viva. Você vai estar dentro do carro e vai continuar viva, adorando ao Senhor. Você vai estar no quarto e vai continuar adorando ao Senhor, porque quem tem raiz permanece para sempre. E dentro desse caminhar, corromper-se, é muito sério isso, gente. Veja o que o dicionário diz sobre corromper. Corromper é você tornar podre, é você estragar, é você decompor, é você alterar, adulterar, perverter, depravar. É isso que as más companhias vão querer fazer nesse tempo em que a igreja, aparentemente para o inimigo, esteja fechada as portas. Eu digo para você, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós não vamos recuar, nós vamos seguir e ir para cima, porque a bola da vez está na mão da igreja. O diabo já perdeu quando Jesus foi à cruz do Calvário. Ele já foi vencido, ele já é um derrotado. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não é tempo de recuar, é tempo de avanço, é tempo de orar, é tempo de jejuar, é tempo de buscar a presença do Senhor. Sabe uma coisa que é tão interessante? O Salmo 3 diz, né, no versículo 3, dá fruto no tempo certo.
e suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz, ele prospera. Por isso eu digo para você, mantenha-se firme nele, porque eu digo e profetizo, 2021 será o ano da sua maior prosperidade. Já estou ouvindo pessoas comprando seus carros zeros, saindo de agência, num tempo de uma pandemia, num tempo de dificuldade. Eu quero dizer para você que Deus não vai só te dar bênção material, não. A presença dele vai estar com você 24 horas por dia. A disponibilidade do Senhor em te ouvir a todo tempo. Lembre-se de uma coisa: frutífero é ser fértil, proveitoso é ser útil. E aquele que frutifica, ele produz frutos, ele dá resultados positivos, ele produz coisas boas. Peguei essa imagem dessa fruta gostosa que é a maçã. Olha a alegria desta mulher no meio da sua plantação. Que delícia você chegar no final da estação e pegar aquele cesto e dizer assim: agora eu vou colher os resultados do meu penoso trabalho. Eu cuidei, eu reguei, eu estive ali tirando as ervas daninhas, eu protegi a terra, eu não deixei de lado a árvore, eu fiquei ali cuidando, e agora eu posso colher. Então eu digo para você neste lugar: alguém está sendo alimentado por sua mudança de vida? Existe alguém que está sendo beneficiado ao chegar perto de você como uma árvore? Sabendo que você tem sombra, sabendo que você tem frutos, sabendo que você está aí para dar resultados. Dentro disso é uma coisa tão interessante, que o resultado não depende de você. O resultado depende de Jesus, que é a videira verdadeira. Lembre-se disso. Você precisa estar conectado a Ele. Porque por si só, nós não vamos ter fruto, gente. Dar fruto é estar plantado junto a ribeiros de águas, como diz. E você só vai dar frutos na vontade soberana do nosso Deus. Daremos frutos sem forçar a árvore a dar fruto. É tão poderoso isso, né, gente? É tão poderoso, né, meu tio? Quando eu vejo a CEAGESP, quando quer vender frutas, e quando ela não está na estação própria, eles forçam a ação naquele fruto, colocando tudo aquilo que precisa, dos nutrientes que ela precisa para que ela possa rapidamente produzir e ele possa vender, porque eles precisam ganhar dinheiro com isso. Mas quando você come a fruta, não tem gosto, não tem sabor. Por isso eu digo para você, não adianta você querer forçar algo que só o Espírito Santo pode dar. O sabor, os nutrientes só virá do Espírito. Ei, eu sinto a presença dele aqui. Você só vai ter sabor e você só vai ter vitalidade nesse fruto se você estiver ligado no Senhor. Sabe essa imagem que eu coloquei aí de uma planta no vaso? Eu acho tão interessante que quando nós plantamos as nossas plantinhas no vaso, a gente vai tentando regar, vai regando, mas chega um momento que ela começa a murchar as folhas, elas começam a secar, e dentro desse plantado no vaso, cai a água, mas não cresce. Quando você está no vaso e não cuida, não aduba, não estar ali atenta para aquele vaso, a planta não desenvolve, ela não tem profundidade nas raízes, e aí começa a morrer, começa a perecer. Por isso eu vejo muitas pessoas hoje, gente, as pessoas, há pessoas, pastora Raquel, que só dão frutos por temporadas. E eu digo para você, como assim, pastora? Sabe aquele grupo de pessoas que vem temporariamente num evento, numa conferência, num encontro, passeiam, ela vem, ela recebe a água, mas logo ela vai morrendo, porque ela não tem criado raízes profundas. E eu digo a você,
Não há possibilidade de você dar frutos, mais uma vez, se você não estiver ligado na videira, se você não estiver ligado na fonte que é Jesus. Sabe por que eu estou aqui pregando para você neste momento? Para alimentar você, para encher você de todos os nutrientes da palavra do Senhor, encorajando você a dizer: se você estiver plantado profundamente, você vai dar frutos para a glória do Senhor. Por vezes só queremos a unção, por vezes só queremos a bênção, mas não o abençoador. E eu digo a você neste lugar: é vento, gente, é vento. Evento é vento. E vento, quando vem, ele vem para tentar derrubar. Quando o vento vem, ele vem para tentar tirar tudo aquilo que... Eu estou falando dos ventos fortes, tempestades de vento. E por vezes eu digo a você, o vento passa sim, mas faz um bom estrago. Eu lembro que nós que somos donas de casa, principalmente quem tem quintal e quem tem árvore, meu Deus do céu. Na época lá do Espaço Vida, quando nós trabalhávamos lá, né, Raquel? Era tanta folhagem que caía e a gente tinha que rastelar tudo aquilo lá. E aí, logo em seguida, né, terminava o nosso trabalho. 2 horas depois o vento vinha, balançava a árvore e tudo começava de novo. Era trabalho duro. Por isso eu digo para você, só dá fruto quem tem raiz. Então eu quero encerrar esta ministração dizendo ao teu coração que estaremos estudando a carta de Colossenses. E esta carta vai nos ensinar muita coisa, vai nos ensinar a ficarmos firmados nas raízes mais profundas que é Jesus. Porque os tempos de Colossenses, de Colossos, da cidade de Colossos, aquele povo também sofreu como nos dias atuais. E veja o que a palavra do Senhor diz em Colossenses capítulo 2, 4, 10. E eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Olha só. Aparentemente, o que, gente? Convincente. Porque embora esteja fisicamente ausente, estou presente com vocês em espírito e alegro-me em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continue a viver nele. Olha aí, Paulo dizendo, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Olha aí, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nós já recebemos a plenitude em Cristo, e plenitude significa totalidade, completude, inteireza. Eu quero dizer para você nesta manhã, que o Espírito Santo está dizendo a você, você já tem a totalidade, a completude, olha, e a inteireza. Então, o mês de março, eu quero que você se prepare para as raízes da fé. E Paulo, ele nunca tinha visitado os Colossos. E a igreja havia sido fundada por Epáfras. E outros crentes que se converteram durante a ação missionária de Paulo. E é tão poderoso você entender sobre essa palavra, que Colossenses é uma carta de conexão. E Paulo, ele estava na prisão, gente. Paulo estava preso, e mesmo ali, Epáfras, visitando Paulo na prisão, ele começa a ensinar uma palavra, e dizendo das falsas doutrinas que estavam ocorrendo naqueles dias. É tão importante você compreender comigo aqui,
que o Espírito Santo de Deus está dizendo: nós estamos vivendo o tempo da apostasia da fé. Falsos ensinamentos, sincretismo, naquele tempo já existia. O que é o sincretismo religioso? Que é combinar ideias de outras filosofias e religiões, como o paganismo, variantes do judaísmo e pensamentos gregos. Era naquele tempo que eles estavam vivendo, e hoje nós não somos diferentes. Nós vivemos essa guerra espiritual. A heresia, mais tarde, se tornou conhecida como gnosticismo. Ou seja, os gnósticos, eles negam a Cristo. Eles negam que a condição de Cristo como Deus e Salvador. Por isso eu digo a você, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos ouvir todo tipo de escárnio. Nós vamos ouvir todo tipo de falsidade. De mestres ensinando aquilo que não convém. Porém, Paulo, para combater o grave erro, ele enfatiza a divindade de Cristo e a sua conexão com o Pai. Por isso eu digo para você, permaneçam em Jesus, porque você vai ter a glória do Pai sobre você. Sabe, Paulo estava ali ensinando sobre a morte sacrificial na cruz pelos pecados. Ele estava intensificando o coração. Então, somente estando conectado com Cristo, olha só, pela fé, alguém pode ter a vida eterna. Não tem conexão sem Cristo. Vida eterna só em Jesus, gente. Você precisa continuar crendo. Nesse tempo de luta, nesse tempo difícil que você está vivendo, eu digo para você, permaneçam em Jesus. Não desvie o seu olhar. Mantenha o foco em Jesus. Você precisa plantar, já é plantado. Você já está plantado. Você só precisa continuar sendo alimentado. Eu quero enfatizar o que Paulo disse aos Colossenses: Cristo é Deus encarnado, e o único caminho para o perdão e a paz está somente nele. Então você não vai encontrar outra resposta senão em Jesus. Você não vai encontrar resposta no Bolsonaro. Nós estamos vendo os rumores da frustração daqueles que votaram no Bolsonaro, achando que ele era a esperança. Porém, eu quero dizer para você, ele tem sim todos os seus defeitos. Ele tem sim todo um problema no seu governo, porque ele não governa sozinho. Ele está tendo grandes dificuldades em governar esta nação, porque agora os poderes, os 3 poderes, estão em ação contra o governo. E nós estamos vendo uma militância. E eu quero dizer para você que eu e você como cristão, a nossa única militância hoje aqui é jejum e oração. É estarmos de joelho, clamando para que Deus venha ter misericórdia. Porque hoje, aquele que luta contra a corrupção, os corruptos agora estão sendo soltos, enquanto aqueles que estão militando pela verdade estão presos e estão sendo perseguidos. E o que nós estamos vivendo hoje com tudo isso? Estão usando a pandemia para fechar igrejas. Isso é só um prenúncio do que lá na frente nós vamos viver. E eu digo para você, sim, a igreja será perseguida, e já é perseguida em várias nações. Porém, uma das coisas que eu digo, quanto mais perseguição a igreja tem, mais a glória do Senhor se manifesta. Quanto mais crente morreu por causa do evangelho, era como sangue em sementeira, caía e nascia para morrer. Eu quero dizer mais uma vez a você que está aí preocupado com a igreja do Senhor: a igreja do Senhor ninguém toca. Fecha-se as portas do templo, mas a igreja do Senhor continua viva, santa e redimida. Agora sim, aquela que está conectada em Jesus. Se você não tiver raiz, você vai perecer. Por isso eu fecho esta palavra dizendo ao teu coração: mantenha o seu olhar firmado conosco nesses dias em que você não vai estar aqui nos cultos presenciais, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pelos cultos que vamos ter na quinta-feira, também no domingo. Nós estaremos aqui plantando a semente no teu coração. E eu peço a você, não ignore aquilo que nós estamos semeando no teu coração. Ainda enquanto estamos aqui, há chance para nós. Por isso eu quero orar com você.
Eu quero convidar você neste momento para entender que há uma batalha espiritual acontecendo. Eu quero que você esteja comigo neste momento com a sua cabeça curvada. Mas antes, para eu encerrar essa ministração, tem um versículo que eu coloquei aí em Colossenses, capítulo 1, 9 e 10. Olha que Paulo diz lá em Colossenses: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, Epáfras foi visitar Paulo na prisão e foi contar sobre o povo de Colossos. Olha só o que Paulo diz: desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês. Não deixamos de orar por vocês e de pedir, e essa é a minha oração diária, e eu peço à liderança desta igreja que faça assim, essa oração diária. Eu peço aos obreiros desta igreja que façam esta oração diária, por favor, na sua casa, na rua, onde você estiver. Olha só, que a MVPM seja cheia do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Olha só, gente, a promessa aí. E em tudo possam agradá-lo. Em tudo ou em algumas coisas? Em tudo. Não em alguns momentos. É em tudo. Olha aí, frutificando em toda a boa obra. Ou seja, você vai continuar produzindo. Pandemia, restrição, 15 dias em casa, ou trancafiada, onde você estiver, você não está de férias. Porque o diabo, ele não tira férias. E até brinco com você, né? A vida dele, realmente, ele não tira férias, porque a vida dele já é um inferno. Então eu digo a você, olha que Paulo diz: crescendo no conhecimento de Deus, e nós cremos que Deus vai fazer coisas poderosas na nossa vida nesse tempo. Por isso, os dias são maus. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai, nós estamos aqui em jejum. Nós estamos aqui diante da sua presença. Nós estamos há 7 dias reconhecendo diante de ti em jejum e oração que sem a tua presença nós não vamos a lugar algum. Eu reconheço que eu não tenho poder para sustentar as emoções de cada membro desta igreja. Eu não posso atingi-las, eu não posso estar com elas, mas o teu Espírito pode. Senhor, nós cremos que o Senhor pode atravessar, Senhor, os canais da tecnologia, o fluir dos canais. Eu vejo pessoas dizendo aqui que está sentindo a presença de Deus em casa. Eu estou com você aqui, enquanto eu prego, eu vejo você aqui falando através deste celular, em que você está confirmando que a glória de Deus está invadindo a sua casa. Eu não tenho poder para isso. Quem tem o poder é o Espírito Santo de Deus. Por isso eu quero te pedir, Espírito Santo, nos ajude nesses 7 dias a mais que vamos estar jejuando e orando pelas famílias da nação, pelas famílias da MVPM, pela igreja do Senhor. Nós estamos clamando pelos pastores, nós estamos clamando porque pastores estão indo para a glória. O Senhor está ceifando muitos líderes. E a nossa preocupação agora é com as ovelhas, Pai, que vão ficar dispersas. Mas nós sabemos que o Senhor é aquele que vai providenciar para cada campo, para cada pasto, uma liderança coesa, uma liderança viva, uma liderança cheia do Teu Espírito. Então eu te peço nesta manhã, nos encha de todo o Seu poder de conhecimento, de entendimento espiritual. Se revele a nós, Pai, nesse tempo. Revele-se à tua igreja, enche cada jovem com a unção do teu Santo Espírito, que sejamos um instrumento nas redes sociais,
Nós não estamos aqui para lutar contra governo. Nós não estamos aqui para lutar contra presidentes. Nós estamos aqui para profetizar, Senhor, que a nossa nação será protegida e guardada pelo teu sangue. Não é hora, Senhor, neste momento de guerra contra pessoas. A nossa guerra é contra as ações espirituais. Nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra sangue, mas contra principados e potestades, dominadores das trevas e as forças da maldade. E como profeta de Deus eu declaro: Satanás, você não tem vez sobre a casa do Senhor, você não tem vez sobre a igreja do Senhor, você não tem vez sobre a MVPM. Em nome do Senhor Jesus eu te repreendo pelo poder do sangue de Jesus. E a igreja dá um glória a Deus agora em casa. A igreja do Senhor dá um glória a Deus e um aleluia. E que você possa continuar aqui arraigado em Cristo, e que você continue como uma planta plantada sobre ribeiros de águas, porque você vai produzir e vai dar frutos para a glória do Senhor. Nesse momento eu quero que a pastora Raquel esteja aqui para entregar a